Me chamo Miele Rist e vamos discutir algumas coisas principais que eu acredito que o povo tem que ouvir, tem que saber, tem que entender, tem que acordar. E o povo somos nós, todos nós. Eu queria começar dizendo que, no momento, nós estamos vivendo uma democracia, ou deveríamos. O poder é do povo, onde desde a Constituição já é dito que o poder emana do povo. Mas isso também foi uma pequena mudança que disse que o poder emana do povo através de seus políticos. E eu não sei se é uma coisa que é só minha, mas os políticos não estão representando o povo, tipo, representando o que realmente a gente precisa, realmente o que a gente está necessitado. Seria, porque na minha visão, o poder deveria não, é do povo, o poder é nosso. Mas a gente, como? Eu digo a gente porque a roda em que eu convivo, as pessoas em que eu convivo, todas se abdicam. Para falar a verdade, a maioria das pessoas que eu vejo só dizem, são todos ladrões, todos roubam, vou votar no que menos rouba, vou votar nesse aqui porque eu gostei, vou votar nesse aqui porque ele me deu isso, vou votar nesse aqui porque ele me ajudou nisso, nisso e nisso, e eu não acredito que esse seja o que o político deveria fazer. Eu acredito que esse não é o papel do político. O político não é para ajudar você de forma unitária. Os políticos são para ajudar o povo, a população como um todo, sem ter nenhum povo específico. Ele deveria ajudar todos, fazer leis, organizar, ver o que o povo precisa, ver o que está sendo necessário no momento e ajudar todos de forma igualitária e não de forma unitária, igual é o que muito acontece. Muita gente, aposto que muita gente vota no vereador porque o vereador ajuda, sempre ajudou, que ajuda você de forma unitária, ajuda, precisa disso, precisa daquilo, ele lhe ajuda. Eu não estou dizendo que está errado, porque, infelizmente, no Brasil que a gente vive, cada um procura a sua forma de sobreviver, porque não dá para viver. Sendo sincera, não dá para viver no Brasil que a gente está, não dá para viver, dá para sobreviver e olhe lá. Vamos começar aqui, no que a democracia deveria ser, né? Deveria ser a soberania ser do povo. Eu vou ler porque, como eu disse, eu não ensaiei, eu só coloquei aqui o que eu queria, só pesquisei o que eu queria aqui para ser mais rápido e não ser tão demorado. A soberania deveria ser do povo, que exerce diretamente através dos seus representantes eleitos. Deveriam ser responsivos às necessidades e os desejos do povo. E as decisões políticas devem ser tomadas na base, na vontade geral, onde isso não acontece, porque eu nunca vi nenhum político vir me perguntar o que a gente está precisando, o que está faltando e o que a gente está precisando na real, porque a maioria de nós, eu também, que eu também sou leiga, eu não sou nenhum expert, eu não tenho a resposta para tudo, na verdade eu não tenho a resposta para muita coisa, mas eu sou curiosa, vamos dizer assim, eu sou curiosa, eu gosto de saber quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, eu gosto de saber de algumas coisas, mas eu sou bastante leiga. E o povo não tem o dever de saber tudo que a gente precisa. Claro que a gente vai saber, a gente precisa de comida, a gente precisa de um médico, a gente precisa pagar um aluguel, a gente precisa de passear, o que muitas vezes não acontece, né, na maioria das famílias, né? Deveria ser igualdade política. Implica que os cidadãos têm os mesmos direitos e oportunidades, indiferente da sua origem, raça, gênero, religião ou outras características.
Isso inclui o direito ao voto, o direito a concorrer a vagas de cargo público e o direito de participar da vida política, onde também não acontece, porque eu não vejo quase ninguém participando da vida política. Na verdade, a gente se abstém, porque para muita gente isso é desgaste, para a gente isso é arrumar briga. Eu já ouvi muito essa frase de eu não vou brigar por causa de político. Realmente, eu mesmo não brigo por causa de político, não brigo. Eu posso discutir, e discutir não é discutir de brigar, é discutir de conversar com outra pessoa sobre política, não sobre político. Eu posso falar sobre políticos, mas eu não tenho um político de estimação. Eu tenho a vontade e o desejo de falar sobre política, porque isso não deveria ser uma coisa que era um peso para o povo. Isso deveria ser uma coisa em que todos têm vontade, uma coisa em que todos querem participar. Mas, na verdade, isso só gera briga, gera intriga, discussão e morte, como já gerou em muitos casos. Diz que deveria haver uma participação dos cidadãos para uma democracia vibrante. Isso pode ocorrer através do voto, participação em partido político, participação em organizações da sociedade civil, do debate público e outras formas de envolvimento cívico. Que quase nunca acontece, né? Deveremos ter o que é principal agora em 2025, onde estamos. Nós devemos ter a liberdade de expressão. É um direito fundamental da democracia, permitindo que os cidadãos expressem suas opiniões, suas críticas, sem medo de represálias, onde infelizmente não está acontecendo no governo em que estamos. Essa liberdade é crucial para o debate político, a transparência governamental e a responsabilidade dos governantes, onde também não vejo essa transparência toda governamental, porque acredito que muitas pessoas não sabem que até existe um portal da transparência sobre o que está acontecendo, sobre onde o dinheiro vai, onde o dinheiro é aplicado, mas eu acho que isso é muito raso para o que deveria ser. Proteção de direitos individuais. Uma democracia deve garantir a proteção dos direitos individuais, como liberdade de pensamento, de religião, de imprensa e o direito à propriedade. O que também não está acontecendo, porque nós não temos liberdade, proteção para a nossa liberdade de pensamento. Hoje em dia, você não pode expor o que você está pensando. E eu não digo expor o que você está pensando de forma repressiva, de forma ruim, de forma em que você vai degredir a outra pessoa. Eu digo a liberdade de pensamento, a liberdade de você dizer: eu não gostei disso, eu não gosto de tal pessoa por causa disso, de tal político por causa disso e disso e disso. Eu não gosto do que está acontecendo por causa disso e disso. Eu não gosto desta lei que está tentando ser implementada por causa disso e disso e disso. Eu não gosto dessa pauta por causa disso e disso e disso. Infelizmente, nós não podemos nem ter a liberdade de pensamento. A liberdade religiosa também, infelizmente, também ainda é repressiva. Infelizmente, nem todas são aceitas. A liberdade de imprensa, que também não temos. E direito à propriedade, que deveria ser um direito realmente constituído, direito de constituição, direito à propriedade, que deveria ser seu. Tipo, mesmo que você pague o seu imóvel, de certa forma, ele ainda não é seu, porque você ainda tem que pagar vários impostos sobre a sua propriedade, sobre o seu bem, e se não são pagos, são tomados. Não acho justo, é o que vivemos. Esses direitos são essenciais para a dignidade humana e para a proteção contra abuso do poder. Infelizmente, não estamos vivendo, eu acredito, nem sei se um dia a gente já viveu dignidade, né? Uma dignidade de vida. Eu não sei se a gente já viveu uma dignidade realmente. Eu pesquisei por aqui justamente para ser visto que isso é o básico. O básico. Dignidade de vida é o básico do básico.
Moradia digna, uma casa segura. Já começou errado, porque tem gente que não tem nem casa segura, a gente não está nem dentro de casa. Uma estrutura adequada também não ocorre. Saneamento básico acontece de forma falha e, em muitos casos, também não tem. Água potável também não tem em alguns locais, e água potável também não é digna. A eletricidade existe, porém também em alguns casos não tem. Em alguns casos ocorre o famoso gato. Eu sei que tem gente que faz isso só para se livrar de uma conta. Não estou dizendo que isso é correto, jamais. Eu não defendo bandido, não defendo ladrão, não defendo gente errada, não defendo ninguém errado. Certo é certo, errado é errado. Embora alguns casos, para um estar certo, o outro não precisa estar errado, mas existem casos que certo, é errado é errado. Convenhamos, né? Segundo ponto, dou uma dignidade de vida, alimentação suficiente e saudável. 3 refeições por dia, no mínimo, no mínimo. Isso não ocorre em muitas casas. Essas refeições não são de qualidade, essas refeições não são saudáveis e com variedade de nutrientes também não ocorre. Preço acessível para itens da cesta básica. Nem precisamos comentar que você também está vivendo, você também sabe que não está acessível. E uma cesta básica, ela é para o básico. Ninguém vive só com o básico. Infelizmente, algumas pessoas têm que viver com o básico do básico. Mas o básico não é suficiente para uma vida digna. Saúde pública de qualidade. Já começamos errado, né? Temos saúde pública, mas ela não é de qualidade. O atendimento não é rápido, não é humanizado e não é eficiente. Temos acesso a exame, remédio e cirurgia sem demora, parece uma piada. Primeiro, que os exames não são sem demora, os remédios vivem em falta, cirurgias nem se fala o tempo, porque pode botar Ana aí dentro. Educação acessível e de qualidade. Já outro ponto também que, isso é só para a gente saber, para mostrar para vocês o que seria, o que deveria ser o regime que a gente está vivendo, que é uma democracia, deveria ser isso. Mas, e quem vai mudar isso? Infelizmente, não são os políticos. Eles podem ajudar. Mas lembrem, o poder emana do povo. Enquanto você não abrir seus olhos, nada vai mudar. Educação acessível e de qualidade, escolas estruturadas. Rapaz, a gente tem escola, mas estruturada é uma palavra forte. Professores valorizados e material adequado. Os professores não são valorizados, os professores, a maioria deles não tem qualificação necessária e não tem um treinamento para a vida atual. Que isso deveria ser desde sempre, deveria ter treinamentos para cada momento que a gente passa. Porque, o mundo de hoje não é igual a 10 anos atrás. O que a gente precisava na educação há 10 anos atrás, hoje em dia a gente precisa de outras coisas. Eles têm que ter um estudo, um treinamento progressivo para o que realmente está sendo necessário. Material adequado. Temos materiais até que de boa qualidade, embora demora, embora tantas outras coisas temos material. Demora, né? Mas oportunidades reais de crescimento pessoal e profissional. Essa palavra reais é o que pega, porque a gente até tem oportunidade, mas reais de crescimento pessoal e profissional, convenhamos que não é bem assim que funciona. Trabalho digno e bem remunerado. Já começou errado também, né? Muitos pontos que não estão. Trabalho digno. Digno
deveria ser, acredito que falaram de trabalho digno, de não ser um trabalho que você não seja humilhada, onde você não seja forçada a fazer coisas que você não quer, onde você não seja forçada a fazer coisas até erradas. Mas, como todo mundo precisa trabalhar, somos forçados a fazer, às vezes, coisas até erradas. E ai de nós se a gente reclamar. Formais com direitos garantidos. Quem realmente está na CLT, realmente pode ter empregos formais com direitos garantidos. Quem está na CLT, sim. Mas a maioria do povo que não trabalha CLT, infelizmente, fica na mão, né? Condições de trabalho seguras e respeito ao trabalhador. Segura é uma palavra forte. Não sei dizer se é exatamente segura. Sempre tem uma opressão. Seja de qual lado vier, sempre tem uma opressão, na maioria dos casos. É claro que eu não vou generalizar, até porque eu não gosto de generalização, mas a maioria dos casos não é segura. Respeito ao trabalhador muitas vezes não ocorre, na maioria dos casos. Se você for investigar, você já foi desrespeitado, acontece com frequência. Transporte público eficiente. Ônibus, metrô, trem, limpos, pontuais, acessíveis e seguros. Ele é acessível, não é limpo, não é pontual e nem é seguro. Convenhamos que não é. Segurança pública. Presença do Estado para proteger, não para reprimir. Acontece. Às vezes acontece de ter para proteger e não para reprimir. Mas todos nós sabemos que se uma pessoa que tem um conhecimento maior, que acha que ele tem uma hierarquia maior, vamos dizer assim, e ele acha que você é inferior, ele vai lhe reprimir. Infelizmente, em muitos casos vai acontecer de lhe reprimir. Respeito aos direitos humanos. Esse eu não vou nem comentar, eu ainda sou pequena, deixa eu crescer. Bem-estar e lazer. É piada. Convenhamos que isso é piada. Não temos bem-estar e não temos lazer na maioria dos casos. Tempo livre para descansar, não temos. Se divertir, raramente. Viver com a família, raramente. Acesso à cultura, esporte, parques e eventos comunitários. Acontece, mas também não é bem assim, não. Também não é fácil assim, como está dizendo aqui, não. Partição política e cidadania. Ser ouvido, ter acesso à informação e participar das decisões do país. Isso é piada porque nunca aconteceu nada disso. Nada. O poder que a gente tem sobre a política é o voto e a gente não tem porque muitos de nós se abstêm, muitos de nós somos reprimidos, muitos de nós somos oprimidos e muitos de nós somos convencidos. Não, muitos são leigos, muitos não têm. Acontece muita coisa. O poder que deveria ser da gente, o poder que a gente deveria ter, infelizmente não é exatamente nosso. Ter voz ativa sem medo de repressão. Não temos, até porque eu estou gravando esse vídeo morrendo de medo. Assustada, porque pode acontecer muitos mistérios, né? Aconteceu, é um mistério. Aconteceu, vê a bichinha, coitada. Igualdade e respeito. Às vezes não temos nem com nós mesmos, né? Combate à fome é feito, mas não é feito de forma eficiente, não é feito de forma correta muitas vezes. É feito, mas não é bem assim, não. Há o preconceito. Infelizmente, a gente não tem lá essas segurança contra o preconceito, esse estudo, a gente não tem, resumindo. A exclusão e a corrupção. Combate à exclusão e à corrupção. Preciso nem falar que a gente não está tendo muito combate à corrupção, que a gente nem é de agora, não estamos tendo muito combate à corrupção, muito menos à exclusão.
Valorização de diversidade e dignidade humana. Nem preciso comentar que os diversos muitas vezes não são aceitos e a dignidade humana parece uma piada, né? As sociedades democráticas são construídas sobre a tolerância e a disposição para o compromisso, o reconhecimento que a diversidade de opiniões é uma força, e que o consenso pode ser alcançado através do diálogo. Já começa que opiniões contrárias quase nunca são aceitas, nem pelo povo, muito menos pelos políticos. E o consenso ser alcançado através do diálogo também deveria ser, mas parece uma piada, né? Vamos lá, esse é o que a gente deveria viver, deveríamos estar vivendo uma democracia. Deveríamos. Agora vamos ver o que é uma ditadura? Eu achei bem... será? Uma ditadura é caracterizada pela concentração do poder nas mãos de um único indivíduo ou grupo, com ausência de eleições livres e justas, restrição de liberdades civis e políticas e o uso da força pelo Estado para manter o controle. Em essência, ditaduras suprimem a participação popular e a oposição, muitas vezes através da violência e da propaganda. Vamos lá, os principais pontos de uma ditadura: concentração do poder. O poder executivo, legislativo e frequentemente o judiciário estão concentrados nas mãos de um ditador ou de um pequeno grupo de governantes. Eu acho que tem alguma coisa aí que a gente já viu. Acho que tem alguma coisa aí que a gente já está... será? Falta de eleições livres e justas. Primeiramente, para a eleição ser livre, eu não precisaria ser obrigada. Aí já começa de não ser livre. Justa, sabemos que também não é justo. E quando ocorrem, são frequentemente manipuladas ou controladas pelo regime. Também parece que a gente já viu alguma coisa parecida, não foi? Restrição da liberdade. Direitos como liberdade de expressão, imprensa, reunião e associação são severamente limitados ou totalmente suprimidos. Graças a Deus, ainda dá para reverter, mas nós estamos limitados. E se você não viu ainda, eu estou aqui para abrir seus olhos. Enxergue. O meu papel aqui é abrir os seus olhos, e os meus também, porque eu não sei de tudo e ninguém sabe de tudo. Não há ninguém que saiba de tudo, nem ninguém que não saiba de nada. O uso da força e da violência. Recorre à violência, repressão e perseguição política para controlar a população e eliminar a oposição. Parece que a gente também já viu alguma coisa assim, não foi? Censura e propaganda. A mídia é controlada, utilizada para propaganda, a ideologia do regime, manipular a opinião pública. A gente já viu isso também, né? A ausência do Estado de Direito. O poder do líder ou grupo dominante não está sujeito a limites legais e pode agir com impunidade. Esse você viu. Não tem como você não ter visto. Ele não está sujeito a limites legais e pode agir com impunidade. Todos nós vimos. E digo de novo, se você não viu, é bom você ver. A cultura do medo. O medo e a intimidação são usados para manter a população sob controle e evitar a oposição. A gente também já viu isso, né? Quem é aqui que se sente livre para expressar sua opinião e dizer isso ou aquilo? Eu não digo defamar, eu não digo você falar mal da outra pessoa, eu não digo você denegrir a outra pessoa, eu digo realmente expressar de forma clara e de uma forma em que você não impute um crime sobre as suas falas, né? Vamos também pensar, mas a gente não tem. Nós estamos sob controle e evitando a oposição. Isso é uma ditadura. Pronto, eu só queria abrir os olhos para vocês enxergarem. Isso eu estou falando do que eu enxergo e provavelmente ao longo do caminho também vamos enxergar bastante outras coisas. Eu botei aqui também esse outro que são o que acontece numa ditadura
para ser mais expressivo, para ser mais... mostrar mais como seria sentido a ditadura pelo povo. Falta de liberdade de expressões. As pessoas não podem criticar o governo livremente. Não podemos, tanto na questão civil quanto na questão pessoal. Não podemos, para nenhum, nem o povo contra o povo e nem o povo contra a política de verdade, que é tipo, não podemos. Falta de liberdade de expressão jornalística, artística, cidadãs podem ser perseguidos, presos ou censurados. Censura na mídia e na internet. Notícias são controladas pelo governo. Se você não viu isso, porque tem pelo menos 25 anos para cá, só é permitido divulgar o que favorece o regime. A palavra permitido pega porque, como nós estamos em uma democracia, não pode ser exatamente a palavra permitido. Mas sabemos que é divulgado o que favorece. Sabemos, são poucos os locais que é divulgado o que não favorece o regime em que estamos. Repressão e medo. Quem protesta ou discorda do governo pode sofrer ameaças, agressões, prisão ou até sumir. O povo vive com medo de falar, agir livremente. Eu não sei se vocês perceberam, mas a ditadura está bem mais parecida com o regime que a gente está vivendo. Eu não estou dizendo nada. Falta de eleições livres. Não há eleições justas ou o líder se mantém no poder por muitos anos, manipulando os resultados. Eu disse nada. A população não pode escolher quem vai governar. Como ainda estamos numa democracia, a população pode, né? Pode escolher quem vai governar. Controle sobre a vida do povo. O governo interfere em tudo: educação, cultura, religião, comportamentos sociais. Convenhamos que interfere em tudo. E se você não sabe que interfere, a gente vai ver mais na frente. Nesse não, em outro vídeo a gente vai ver. Pode haver toques de recolher, obrigatoriedade de seguir regras ideológicas. Seguir regras de ideológicas. Vou comentar não. Violência policial e militar. A polícia e os militares são usados para controlar e reprimir a população. Acontece. Mas como ainda estamos em uma democracia, esperamos poder reverter isso. Prisões, torturas e abusos são comuns, principalmente contra opositores. Essa prisão já aconteceu. Infelizmente, continua acontecendo. Tortura não precisa ser uma tortura física, pode ser uma tortura psicológica, que a gente também já vive. Abusos são comuns. Eu acho que a gente já viu alguma coisa também, não foi? Desigualdade e pobreza. Enquanto o governo mantém o poder, o povo pode sofrer com desemprego, infração, falta de serviços públicos. A economia pode ser usada como ferramenta de controle. Essa aqui eu gostaria muito de abrir os olhos de vocês, para que vocês vejam. Vejam, eu vou abrir os olhos de vocês e os meus também. Que a gente vai ver que a economia, a política, os políticos não, a política interfere intrinsecamente na vida do cotidiano de todos nós. Ah, ele tá lá, ele vai fazer um negócio lá, ele tá ganhando dele, eu não vou ganhar nada com isso, eu não tenho para que discutir isso. Ganhar realmente, se você não discutir, você não vai não. Agora, perder, você vai. Vamos lá. A democracia sentida pelo povo, como deveria ser uma democracia. Lá nós estamos falando de como é uma ditadura. Agora vamos falar sobre a democracia. O povo vota com liberdade e confiança. Não temos lá essa liberdade toda e confiança, nem se fala, né? Pode opinar, criticar e se manifestar sem medo. Não precisa opinar, que a gente não pode. Participar de decisões, consultas públicas e conselhos comunitários. Eu não sei aonde, mas aonde eu vivo não acontece. Eu não sei se é a minha bolha, mas não acontece. Justiça para todos. Leis são aplicadas igualmente, sem favorecimento. Não acontece. Eu não preciso dizer a vocês que não acontece, né? Porque não acontece.
O cidadão tem acesso à justiça, defensoria e julgamentos justos. Eu também não preciso dizer que não é lá essas coisas todas. Realmente a gente tem acesso à justiça, mas a justiça muitas vezes é falha. Nós temos direito à defensoria, também falha. Temos que convenhamos que temos, mas é falha. Julgamentos justos. Eu acredito, na minha concepção, que para ter um julgamento justo, você precisaria ver de vários âmbitos, de você coletar várias informações, de você realmente demandar um tempo para estudar sobre o caso, para estudar sobre todos os aspectos, para você realmente ter um julgamento justo. Eu não precisei ainda, né? Diga nada, ainda. Liberdade de expressão. Não temos, não podemos falar, não podemos protestar, não podemos nos organizar. Eu sei que muita gente usa isso do jeito errado, que usa de forma a gerar prejuízos, a gerar brigas, a gerar mortes. Mas não é isso o que deveríamos cultivar, porque a gente deveria sim poder falar, protestar e se organizar de forma pacífica. Porque se você está fazendo isso, você quer falar, você quer protestar e quer organizar de forma não pacífica, onde você vai gerar prejuízos, onde você vai gerar danos a outras pessoas, realmente se imputa um crime e você tem que responder ao seu crime. A imprensa é livre para informar, fiscalizar o poder. Serviços públicos de qualidade. Saúde. Temos. Até dizer que temos é um pouco. Até dizer que temos é um pouco assim. Educação, nós temos que precisa urgentemente de uma reforma. Urgentemente, para ontem, de uma reforma. A segurança. Não precisa dizer que a gente não tem segurança. Nós não temos segurança dentro de casa, nas ruas. Nós não temos segurança nem dentro de um shopping, que deveria ser um lugar seguro, porque é um lugar particular, é um lugar onde deveria haver segurança, mas, infelizmente, nem lá nós temos. Nós não temos segurança em lugar nenhum. A gente, que eu digo, nós pobres, classe média alta, também acredito que não tem essa segurança toda. É uma vida diferenciada? Mas também não tem segurança. Porque a segurança, ela é institucional. Ela deve ser brasileira. Tipo, se você não tem segurança no Brasil, para você ter realmente segurança, você precisa ser muito forte. E o povo sente que o governo trabalha por seus direitos básicos. Eu não sinto. Não sei vocês. Combate à corrupção, há transparência e punição para quem desvia dinheiro público. Não há transparência, a punição é falha, o povo vê onde o dinheiro está investido. Eu não vejo. E a gente investe, viu? Menino, quem paga imposto, Menino, o Brasil é um país rico. Deveria ser um país de primeiro mundo. Porém, a gente não vê, a gente não proclama para saber aonde está sendo investido o dinheiro e ver tudo de forma clara, de ver tudo de forma detalhada, não de forma rasa. Porque se tudo tivesse que ser detalhado, eu tenho certeza que haveria bem menos corrupção. Respeito à diversidade, todas as culturas, religiões, raças e gêneros são respeitadas. Não são. Não são. Eu não sei onde você vive, mas onde eu vivo não são, e a maior parte que eu conheço também não são. Ninguém é excluído ou perseguido por ser diferente. É sim. Desenvolvimento com igualdade. Oportunidades de emprego, renda e crescimento são distribuídos com mais equilíbrio. Oportunidade de emprego. Até temos, mas a maioria das vezes a gente não tem qualificação. A renda, vou nem comentar. Crescimento são distribuídos mais com equilíbrio? Não são distribuídos com equilíbrios. Às vezes não são nem distribuídos. O povo sente progresso na sua qualidade de vida. A gente vai falar disso agora. Progresso na qualidade de vida. Eu não sinto que eu tenho. Realmente, assim, vamos dizer. Tem, para não dizer de tudo. Tem um progresso, tem um certo progresso.
Se uma democracia é real e viva, o povo sente no cotidiano. No cotidiano quer dizer todos os dias o povo sente mais respeito, mais direitos, mais voz, mais dignidade. Eu coloquei aqui algumas notícias de agora, do dia que a gente está vivendo, que é o dia 28/7/2025. Essa notícia aqui eu queria comentar, que o país alcançou menos de 2,5% da população em situação de insegurança alimentar. Aí eu vi isso aqui, eu falei, tipo, tá fome. Saíram, tipo, a gente subiu, a gente tem menos pessoas passando fome, passando insegurança alimentar. Porque insegurança alimentar não quer dizer só pessoas que realmente não têm o que comer. Insegurança alimentar quer dizer aquelas pessoas que às vezes falta a carne, falta o feijão, falta verdura. Você não tem a certeza de que você vai comer as 3 refeições no dia. Isso é uma insegurança alimentar. Eu coloquei aqui o percentual da população mais pobre. Disse que 40% da população brasileira com menor renda no ano de 2024 tinha aproximadamente R$ 601 por mês. Teve um aumento real em 9,3% em relação a 2023, de 550 para 601. Os 10% mais pobres têm cerca de R$ 361 por mês em 2022, ganhando menos que meia cesta básica. Agora eu queria ver uma coisa com vocês aqui. Os 10% mais pobres em 2022 recebiam R$ 365 por mês. Hoje, 2024, são 10% da população brasileira recebe o Bolsa Família. Quanto é a renda per capita para você receber o Bolsa Família? Para receber o Bolsa Família, você precisa ter R$ 218 de renda per capita por pessoa. Ou seja, como que os 10% mais pobres em 2022 recebia esse valor, 365. E se eu for pegar aqui também, aqui, para vocês verem que eu estou na mesma página ainda, quanto é a renda para receber, pronto, hoje nós estamos em 10% da população. Desigualdade comparativa, né? Os 10% mais ricos, que recebem em média R$ 8.000 por mês, quem se considera o grupo de 1% mais rico recebe R$ 21.000, ou 36 vezes a dos 40% mais pobres. O grupo, a renda per capita de 2024, o dado mais recente, a linha da pobreza, que era 25% os mais pobres, que era até R$ 667. Não dá. Eu não sei em que mundo essas contas batem, mas não dá. 40% com menos rendas, R$ 601. Vamos falar sincero, desse para esse. Vocês acham que realmente há um aumento da dignidade? Há realmente um aumento real de melhoria de vida desse para esse? Porque eu não acho. E os 10% mais pobres, cerca de R$ 365. Não são, porque já começou errado aqui, que 10% são os que recebem Bolsa Família, 10% do Brasil recebe Bolsa Família, e os 10% do Brasil que recebe Bolsa Família tem que ter uma renda menor ou igual àquela que a gente viu, que é de R$ 218. Ou seja, e ainda tem mais 5% mais pobres, que é de cerca de R$ 154. Me diga, se uma pessoa dessa e uma pessoa dessa não tem vulnerabilidade alimentar, é possível? Porque eu não acredito que seja possível. Não é. E só aqui vai 15. Só aqui vai 15. Isso eu digo a mais extrema vulnerabilidade alimentar.
porque eu tenho certeza que esses outros dois aqui também têm uma certa vulnerabilidade alimentar. Eu pedi um gráfico da relação desses gráficos da pobreza desde o ano 2000, que começou no ano 2000 aqui em 35, em 2016 até 2018. Em 2018 ele deu uma subida e depois ele desceu. Eu pedi para ele fazer uma relação, mostrar esses dados ano a ano, desde do ano 2000, e qual era o salário e o poder de compra do povo. No ano 2000, a pobreza era 35%. O salário mínimo era 151 e o poder de compra era 1,6 da cesta alimentar. Bem dizer, você poderia comprar um pouquinho mais de uma cesta alimentar e meia. Isso no ano 2000, onde o salário era R$ 151. Guardem isso, guardem isso. Foi aumentando pouquíssimo, como sempre, bem raso, aumentando, bem raso, foi subindo. O poder de compra, que é medido por cestas básicas, foi aumentando, deu uma aumentada, aqui em 2010 continuou aumentando, 2018 aumentou, 2019, aqui, ó, ele deu uma parada em 3,4, 3,5. De 2015, do salário 788, que ele poderia comprar 3,5 cestas básicas em 2015, ele desceu para 3,4 em 2016, 3,3 em 2017, 3,2 em 2018, 3,1 em 2019, 3,0 em 2020. Isso é pandemia. Pandemia. Não sei se vocês lembram, eu vou botar até aqui quais foram os anos da pandemia. Teve início em 2019 até março de 2020, portanto, o período mais crítico da pandemia ocorreu entre 2020 e 2022. Começou em 2019, terminou em 2022. Onde o poder de compra foi baixando. Embora o salário mínimo cresce, o salário cresce, mas a gente tem menos poder. Eu deixaria vocês se questionando o porquê. E eu não sei se vocês veem, de 2023 e 2024, desceu mais, sem pandemia. E foi deixado positivo em 2022. Foi positivo. Eu não estou querendo tomar lado, jamais. Eu estou verificando dados. Embora eu tenha uma preferência, eu não tenho lado, eu tenho preferência, mas como eu disse, eu não defendo bandido, eu não defendo gente errada. Se você tiver errado, eu quero que você pague pelo que você fez. E para crimes hediondos, eu gostaria que você apodrecesse na cadeia. Aí eu pesquisei aqui, tipo 2024, o ano passado, o poder de compra era 2,4 cestas básicas com o salário mínimo. 2,4. Ele está dizendo aqui que caiu e não sei o quê. Em 2016, blá, 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 atingiu o pico. Tá. Eu mensuro o que significa o poder de compra. Enquanto uma pessoa consegue adquirir bens e serviços com a renda que tem, em termos simples, a resposta é o que dá para comprar com o salário que ganha. No dia a dia do povo, o poder de compra representa comida na mesa, moradia digna, saúde e educação, e lazer e dignidade. Se o salário compra 3 cestas básicas, dá para alimentar a família com arroz, feijão, óleo, leite e etc. Se só comprar uma cesta básica, é claro que vai precisar escolher entre comer ou pagar o aluguel. Isso é a realidade. Moradia digna. Nem dá para contar isso que não dá. Não vou nem comentar isso que eu já comentei. Dá um certo estresse. Olha, ele disse, imaginar que o salário mínimo era 1.320 e o preço médio da cesta básica era R$ 528. Daria para comprar
2,5 cestas básicas com salário. Se o preço dessa cesta subir para 600 e o salário não subir, o poder de compra cai para 2,2. Isso significa menos comida, menos sobra, mais apertos. Isso é só para mensurar para vocês o que significa. Aqui ele está explicando que a cesta básica é usada como referência no cálculo no poder de compra. Tem aqui que diz que o índice pode variar do norte, nordeste, entre mandioca, lugar da batata, não sei o quê. E a cesta não inclui produtos de limpeza, higiene, limpeza, gás de cozinha, aluguel, transporte, roupa, água, luz. Ou seja, não cobre o custo de vida total, só a alimentação básica. Em São Paulo, o custo da cesta equivale a aproximadamente 52% do salário mínimo líquido, exigindo mais de 100 horas trabalhadas mensal para comprar apenas alimentos básicos. 52% para comprar apenas esses itens. Apenas esses, nenhum outro. Não sei se vocês viram, mas tem algo de muito errado com esses comentários, com essas coisas para a gente discutir. Discutam, pesquisem, se aprofundem. Não pense que eu vou estar brigando por político. Realmente, eu não indico, não brigue por político. Não vale a pena. Agora, pela política, vocês têm que brigar. A gente tem que brigar. Por quê? Ou a gente briga pela política, ou a gente vira o poder. E não dá certo. A gente virar o poder. Muitas pessoas não querem. Os que querem estão lá tentando muitas vezes da forma errada, muitas vezes sendo corrupto, muitas vezes sendo... Mas eles estão lá. O que a gente precisa fazer não é exercer o papel que eles estão exercendo. É reconfigurar os deveres que eles estão exercendo. Nós temos que reconfigurar, nós temos que restabelecer. O poder é da gente, o poder é nosso. Nós temos que retomar o poder, nós temos que realinhar, nós temos que ter uma vida digna, nós temos que ter saúde, lazer, nós temos que ter alimentação, uma casa digna, nós temos que ter uma vida minimamente digna, minimamente, pelo menos. E nós não temos, então vamos em busca. Me chamo Miele Riston e a gente conversa mais.